Nas encostas destes morros, nas margens dos numerosos córregos e rios desta região, viveram povos cuja existência e modo de vida ainda hoje são um mistério. Vale do Ribeira, que se estende por mais de 450 quilômetros, atravessando o noroeste do estado do Paraná e sudoeste de São Paulo, já era ocupado pelo homem há 10 mil anos. Só agora, os arqueólogos estão descobrindo quem eram e como viviam esses povos. Nesta pequena fazenda, localizada na Serra do Azeite, uma equipe de arqueólogos está desvendando alguns dos mistérios que durante milênios ficaram sepultados nessas terras. Estes pesquisadores estão à procura de objetos aos quais ninguém daria atenção. Lascas de pedra, pequenos pedaços de ossos, restos mínimos de carvão, montanhas e montanhas de conchas de caramujo. Aqui em cima, não é? É, tá no 1, né? 33. Pesquisando cada vestígio desses, os arqueólogos pretendem contar a história da ocupação desta região desde seus tempos mais remotos. Quem foram os primeiros habitantes? Como viviam? Quais foram suas crenças e costumes? Por que desapareceram? Esse sítio, ele concentra as 3 ocupações que a gente conhece na região do Vale em outros sítios espalhados, né? Geralmente essas ocupações não se encontram no mesmo lugar. E aqui as 3 se encontram sobrepostas e até misturadas. Mas se trata basicamente de uma ocupação ligada aos sambaquis fluviais, que a gente estima ter entre 9 a 10 mil anos, seria a ocupação mais antiga da região. No momento posterior, por volta de 1.200 anos atrás, vieram caçadores que faziam pontas de flecha e tem uma indústria expressiva nesse sítio, com grande quantidade de pontas e de lascas. E por volta de uns 800 ou 600 anos atrás vieram as populações ceramistas, já agricultoras, que a gente chama de tradição Itararé nessa região, né? Tem a ver com as populações de língua G do Sul, conhecidas como Caingangue. Os arqueólogos chamam de paleo-índios os povos que habitaram o Brasil no final do Pleistoceno, era geológica que durou até cerca de 12 mil anos atrás. Os sambaqueiros do Vale do Ribeira são dessa época. Por isso, são chamados de paleo-sambaqueiros. O hábito característico desse povo era colecionar conchas de caramujos, formando verdadeiros monumentos, chamados de sambaquis. A palavra vem da língua tupi, tamba e qui, monte de conchas. A espécie que predomina aqui, 99,999% das conchas que a gente encontra nesse sítio são de um gênero chamado Megalobulinus. Esses caramujos hoje em dia não são tão abundantes na região. Não é fácil de encontrar. E mesmo no passado, talvez em condições melhores de umidade, a gente pode imaginar tudo descoberto pela Mata Atlântica, úmida, não seriam tão fáceis de encontrar. Eles teriam que percorrer uma área considerável para poder juntar uma boa quantidade desses caramujos. E é um esforço para acumular essas conchas, de ir atrás desse caramujo. E eu não acredito que isso seja por razões só gastronômicas e nutricionais. Não, eu acho que há um esforço de juntar essas conchas, principalmente que a gente vê elas acumuladas muito concentradas num lugar só, não estão dispersas no terreno, não estão formando acúmulos verdadeiros aqui. Agora, as populações sambaqueiras ainda são um mistério. A gente sequer sabe exatamente por que essas conchas são acumuladas, né? Há algumas hipóteses, assim, de que seja para sepultamento. Então, eles ainda são um grande mistério. Por isso que a gente está trabalhando neles agora, tentar resolver um pouco do que esse mistério, do que é esse mistério. As escavações aqui no sítio arqueológico da Capelinha começaram há 2 anos e se intensificaram no final do ano passado.
Ao investigar diferentes pontos do terreno, os arqueólogos vão descobrindo as primeiras pistas sobre como e por que este sambaqui foi construído. Aqui é a periferia do Sambaqui. Os níveis de conchas estão caindo assim. Mas se você olhar o perfil daqui, você vai ver que tem uma camada de conchas inteiras e as pedras estão mais ou menos em cima dessa camada. Então as conchas inteiras foram colocadas, elas são leves, né? Então as pedras com alguma terra, possivelmente, foi jogado em cima para escorar, né? Seria isso, manter a estrutura. Agora, por que essas conchas são acumuladas? Provavelmente sepultamento. Uma das campanhas de escavações no sítio da Capelinha recebeu o reforço de 10 alunos do Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da USP. A cada aluno foi destinada uma área de 1 metro quadrado para escavar. É um trabalho que exige paciência e muita concentração. As camadas de terra são removidas com colher de pedreiro, que é substituída pelo pincel quando algum objeto é encontrado. Com uma espátula é dado o retoque final. Antes de retirar o material, é preciso fazer um croquis com o desenho e as medidas exatas do objeto e do local onde ele foi encontrado. E eles encontraram muita coisa. Esse sítio apresenta condições, eu diria, excepcionais de conservação para o material, para os ossos, né? Ossos e dentes. Então nós estamos encontrando aqui uma grande variedade de material faunístico que representa boa parte então da dieta em termos de caça dos habitantes desse sítio arqueológico. Aqui nós estamos encontrando então porco do mato, veado mateiro, preá, paca, macaco, tatu, além de animais de ambiente mais aquático, né? Nós encontramos vestígios de rã, tartaruga, jacaré. Eu falei do jacaré, o jacaré indica que eles exploraram a região até mais para baixo, até a altura de Cajati, uns 20 quilômetros daqui. Porque os rios que correm aqui por perto, nessa área, são rios muito pequenos, muito pedregosos, com água muito fria ainda, muito turbulentos, rios com muita força ainda. Os jacarés preferem águas mais calmas, então eu já imagino que seja assim na parte mais baixa do vale, quer dizer, uns 20 quilômetros daqui, eles estiveram por lá, percorreram uma área relativamente grande para caçar. E encontramos, excepcionalmente, alguns ossos que foram trabalhados. Na maior parte das vezes a gente encontra como na forma de ponta de ossos, mas aqui no caso, esse osso que está na minha mão, é um osso que foi cortado, foram retiradas as terminações, as epífises do osso e polidas aqui. Dá para saber qual seria a utilização dele? A gente só pode conjecturar. Por enquanto nós estamos apelidando isso formalmente de flauta ou apito, mas é só pura conjectura. Esse osso está dentro de um contexto interessante porque foi encontrado junto ao segundo sepultamento desse sítio. Então pode ser uma oferenda mortuária, funerária, ao indivíduo que está enterrado lá. Além de ossos de animais e objetos líticos, os alunos encontraram restos de um esqueleto, não muito bem preservado, mas já foi o suficiente para eles se sentirem verdadeiros arqueólogos. O trabalho é bastante interessante porque o sítio é bem didático, né? Tem bastante coisa para a gente ver. Não fica muito concentrado, mas o trabalho é bem duro. Que é uma coisa complicada, mas é uma coisa legal de fazer, assim. Às vezes você pega um livro de arqueologia, você até entende, mas é muito abstrato, né? Então separar a pedrinha, o lítico, a fauna, e depois fazer a marcação do material que acha na superfície, ou então um pouquinho embaixo, osso, esse tipo de coisa. De gente, então tem que desenhar tudo, tem que registrar tudo bonitinho, isso é um pouco mais difícil. Sim, achei interessante como assim, você mexe com pequenas coisas, um pequeno osso que aparece aqui, um pequeno osso que aparece ali, aí você vai perguntando pro Levi ou pro Paulé, eles vão relacionando as coisas, montando o panorama, coisas aparentemente sem importância que eles vão relacionando e conseguem montar alguma coisa, levantar um processo de ocupação, alguma coisa dessas pessoas aí que viveram faz tempo. Agora é muito diferente quando você vê onde está achando aquele material, porque
por que aquelas observações, por que a diferença entre camada 1 e camada 2, o que é isso, o que é aquilo, o que é o contexto funerário, dizer que aquele osso foi encontrado perto de um sepultamento, agora fica mais claro para eles. Além do trabalho dos estudantes, a equipe também recebeu mais um reforço. É do próprio dono da pequena fazenda onde fica localizado o sítio arqueológico. Seu Valdemar não chega a se importar com o fato de morar ao lado de sepultamentos milenares e nem mesmo com as escavações permanentes em seu quintal. O que incomoda um pouco são os comentários dos vizinhos, alguns deles bastante maldosos. Tem bastante comentário, né? Que tipo de comentário? Que embaixo aqui da terra tem muito ouro e tal, os índios traziam, depositavam aí na área, mas inclusive já tem notícia para baixo aí, há vários quilômetros aí, que eu estou enterrando, matando o negro e enterrando no fundo do meu quintal, tá? Tá ficando meio esquisita a coisa. A seguir, você vai acompanhar uma expedição para encontrar sítios arqueológicos e saber como a tecnologia está ajudando nas escavações. Ao longo do Vale do Ribeira, já foram localizados 33 sambaquis. Os sítios arqueológicos estão localizados quase sempre na confluência de pequenos córregos com grandes rios que cruzam o vale. Por isso, eles são chamados de sambaquis fluviais. Os primeiros levantamentos desses sítios arqueológicos foram feitos no início da década de 80. Era uma região que já era muito conhecida do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de cavernas. Muitos grupos iam para lá e desenvolviam pesquisas e tinha um enorme potencial de ter vestígios humanos, enfim, de ocupações arqueológicas. Vocês esperavam encontrar tantos sítios? Sim, era esperado, até pela posição geográfica que o Vale do Ribeira tem. 20 anos depois de terem descoberto vários sambaquis, a equipe de arqueólogos está de volta à região para localizá-los novamente. Agora, a equipe conta com recursos modernos, como o GPS, sistema de localização por satélite, que vai permitir a elaboração de mapas exatos com a localização dos sambaquis. E a sondagem que a gente fez foi mais ou menos por aqui, ó, nessa área aqui, porque agora está bastante suja. Os moradores coletam os sílex do chão porque quando andam descalços ele corta o pé. Como os recursos tecnológicos não existiam na época da primeira expedição, é preciso lançar mão de antigas anotações. Os moradores informam ter encontrado ossadas humanas quando da construção do poço. E pedir ajuda aos moradores. Varadouro, Cachoeira do Varadouro. Ali perto, né? Lembra dela? Lembro daquelas pedras, não sei aquele monte de pedra. Um pedaço de... a gente veio olhar aí o lugar que tinha cemitério de índio. É. Enxerga alguma coisa? Nós estamos aí pelejando para achar esse lugar, viu? É. Na busca pelos sambaquis, a expedição cruza o rio Ribeira numa precária balsa, atravessando a fronteira do estado de São Paulo com o Paraná. O caminho não é lá muito confortável. E é preciso disposição para muitas caminhadas. Mas os resultados logo começam a aparecer. Às margens do rio Ribeira, a expedição encontra um sambaqui que foi cortado por uma estrada. Ferramenta lascada. Os arqueólogos vasculham a área e fazem uma descoberta surpreendente. Uma ossada humana. Esqueleto no meio da estrada. Esqueleto no meio da estrada. Aqui, uma parte do esqueleto. Mais adiante, um crânio, estampado no leito da estrada. E agora nós precisamos escavar esses sítios e principalmente obter mais datas. Aprofundar alguns problemas, principalmente ligados aos sítios sambaqui, que deram de fato datas bastante antigas, quer dizer, vão revolucionar um pouco o conhecimento que se tem sobre a ocupação do litoral sul e sudeste como um todo, né, que se estende aí desde São Paulo até Santa Catarina.
e tinha-se uma rota de migração para essa ocupação, e as datas antigas do Ribeira estão mostrando que é possível uma nova rota de ocupação. 1,88. Além dos arqueólogos, a expedição contou também com um geofísico, equipado com mais um recurso tecnológico. Este aparelho é capaz de medir o magnetismo do solo e, com isso, fornecer dados sobre as fronteiras do sítio arqueológico e a intensidade com que ele foi ocupado por antigas populações. Essa terra mais amarela deu um valor de 2,10. Agora essa terra aqui mais escura, mais preta, vamos ver quantos que dá. 3,51. O que indica essa diferença nas medidas? Está indicando que essa terra preta, que é o que pertence ao sítio arqueológico, ela é cerca de 50% mais magnética do que o solo natural que está aqui em volta do sítio. Essa terra preta tem uma concentração maior de matéria orgânica que foi sendo acumulada com a própria ocupação humana. É um indício a favor da ocupação, sim. E por que isso gerou maior magnetismo nessa terra? Onde tem matéria orgânica, facilita a geração de minerais magnéticos, a formação. Que tipo de minerais, por exemplo? Magnetita, ilmenita, são óxidos de ferro e titânio, que são magnéticos. Mas o trabalho mais completo dos geofísicos foi feito no Sambaqui do Moraes, próximo da cidade de Miracatu. O sítio arqueológico fica dentro de um verdadeiro mar de bananeiras. O dono das terras costumava plantar feijão no local, mas autorizou a destruição da pequena roça para ter início mais uma etapa de escavações arqueológicas. Antes do sítio ser escavado, os geofísicos fizeram um levantamento completo do local. Primeiro, o terreno foi transformado numa espécie de tabuleiro, com medidas e ângulos precisos formando cada quadrado. Os equipamentos são sofisticados, como o GPR, sigla em inglês para radar de penetração no solo. Um dos operadores praticamente veste o computador que lê os sinais captados por duas antenas, usadas para vasculhar o terreno a cada 20 centímetros. O sítio arqueológico tem cerca de 400 metros quadrados. Então, Mendonça, o que é o GPR? Parece um radar de avião, por exemplo. O radar de avião, ele emite uma onda eletromagnética, a onda bate no avião e volta, e nesse processo você mede a distância do avião em relação ao aeroporto. O radar que a gente usa aqui, ele usa duas antenas, ou seja, uma antena emite um pulso para dentro da Terra. Quando tiver variações de materiais dentro da Terra, essa onda volta. A gente, medindo o tempo que a onda faz esse percurso, a gente estima a profundidade e identifica materiais que existem no substrato. Nesse caso de Sambaqui, a principal contribuição que nós temos visto é a identificação de horizontes que foram escavados. As camadas naturais, elas ficam quase contínuas, e quando há um processo de escavação, essa continuidade é interrompida. Quer dizer, você pode descobrir, então, uma cova onde foi enterrado alguém há muito tempo atrás? Sim, dependendo do tamanho dessa cova, sim. Se a cova for pequena, talvez possa passar imperceptível ao método. Mas um exemplo que nós tivemos em outro local parecido com esse, que envolvia vários sepultamentos, aí foi possível identificar muito bem essa região. O medidor de raio gama é outro aparelho importante para se fazer a radiografia do Sambaqui. Com ele, é possível localizar as conchas enterradas e saber onde começa e onde acaba o sítio arqueológico. Esse equipamento, então, é feito para medir radioatividade? Radioatividade natural do solo. Que uso que ele tem normalmente? Ele é muito utilizado na prospecção mineral, prospecção de ouro, de minas, mineração. Muito utilizado. Aqui vocês não estão procurando ouro, então como é que ele funciona? É justamente devido à composição carbonática do Sambaqui, das conchas. Esse material ele tem uma deficiência em radioatividade em relação aos outros materiais.
Sabe, se a gente mapear onde tem essa deficiência, a gente identifica onde estão as conchas. Quando todos os dados são carregados no computador, o que se tem é uma visão tridimensional do sítio arqueológico. O multicolorido é o que dá todas as informações importantes sobre as características do Sambaqui. Nós obtemos esse mapa, né, de topográfico. A parte aqui que está em vermelho é a parte alta, né? Em azul a parte baixa. Da parte vermelha aqui até a parte azul é cerca de 6 metros de desnível, né? O sítio aparece aqui, né, nesse montículo. Continua um pouco ainda para o outro lado aqui da estrada. Aqui é a estrada que corta o sítio. E aqui é um curso d'água que passa margeando o sítio, né? E os dados geofísicos, nós optamos por desenhar sobre a topografia. E sobreposto ao mapa topográfico está essa escala de tonalidades que mostra onde é mais radioativo, em vermelho, e menos radioativo em azul. Por exemplo, as conchas, ao que parece, ficam confinadas quase numa camada, uma camada irregular, mas de qualquer maneira uma camada, que faz com que ela apareça assim como fosse um halo aqui na meia encosta do morro, né? Algumas questões não estão bem resolvidas ainda. Por exemplo, essa anomalia magnética que aparece aqui, em essa tonalidade vermelha, aqui a gente vê que elas estão associadas a rochas naturais, né? Agora, essas outras aqui, se a gente anda no terreno, a gente não vê essas rochas, então parece que elas estariam debaixo do terreno. E se a gente olha no conjunto, observa, ela quase margeia o sítio, que poderia estar representando quase um anfiteatro natural para onde o sítio foi construído. O pessoal que trabalha com a investigação geofísica mapeia o solo, mas não sabe o que tem embaixo. É a intervenção arqueológica que está dando para os geofísicos parâmetros interpretativos dos mapas de GPR, de GAMA e de tudo, né? Uma vez que a gente estabelece esses parâmetros interpretativos, eles podem ser extrapolados para outros sítios, né? Esse não é o único sambaqui fluvial que tem na região do Vale do Ribeira, tem mais ou menos 30. Então nós vamos poder mapear todos os sítios e intervir minimamente nos demais, conhecendo bem a distribuição das estruturas sem intervenção arqueológica. A intervenção arqueológica é cara, demorada e destrutiva, quer dizer, onde você interveio através de escavação, o que nós não registramos através de desenhos de perfil, fotografia, coleta de materiais, isso está perdido, porque não há como um outro arqueólogo trabalhar no mesmo local que nós trabalhamos. Nós destruímos o registro arqueológico, né? É uma coisa inerente do próprio método arqueológico. Ao se escavar, isso acontece. E os mapeamentos geofísicos fazem com que a gente adquira uma grande quantidade de informação do que está se passando no sítio, tamanho, profundidade, densidade, distribuição de estruturas, isto é, fogueiras ou outros eventos, né? Sem que haja intervenção arqueológica, preservando o registro e economizando tempo e dinheiro. Da escavação virtual para as escavações reais. A seguir, você vai ver as inúmeras descobertas feitas pelos arqueólogos neste Sambaqui. Uma grande equipe de arqueólogos e estudantes chega para realizar 2 semanas de escavações no Sambaqui do Moraes, que iriam revelar novas descobertas. O uso da enxada é só para tirar o mato, porque todo o trabalho será feito na base da colher de pedreiro e do pincel. As escavações mal começaram e já surgiram os primeiros vestígios, ossos de animais. Certamente, restos de alimentos dos sambaquieiros que viveram aqui, como, por exemplo, a queixada do porco do mato. E o trabalho está só começando. Então, a primeira etapa do nosso trabalho é aproveitar, então, esse corte que foi feito por essa estrada no sítio, que, então, está cortando no sentido norte e sul e nos permite, então, fazer um perfil estratigráfico, onde nós vamos poder ver, então, as camadas que constituem esse sítio. E nesse meio tempo, para fazer isso, nós já estamos fazendo uma pequena escavação
em toda essa área. Pequeno entre aspas, porque na verdade são 16 quadras que temos aqui. E o cotidiano do trabalho, do que ele se constitui? Como é que ele começa, como é que ele termina, pelo menos aqui no sítio? Normalmente nosso trabalho sempre começa com as primeiras medidas de topografia, vendo as medidas de cada quadra, né, qual é a altura que elas estão, e depois nós começamos a trabalhar. No caso, nós estamos trabalhando com níveis artificiais de 10 em 10 centímetros. Você cava 10 centímetros, para, recolhe e guarda todas as peças desse nível. E depois mede de novo para ver se realmente você desceu 10 centímetros e continua descendo mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e assim por diante. Para a gente ter um controle então da profundidade e ao mesmo tempo vamos fazendo as anotações se está mudando a cor do solo, se está mudando a constituição do solo, das coisas que nós estamos achando, sempre tomando cuidado então se nós encontrarmos o que a gente chama de estruturas, né? Fogueiras, sepultamentos, etc. E aí quando encontra alguma coisa significativa, como é que é feito o trabalho de registro disso? Aí nesse momento nós temos duas etapas, né? Primeiro o material começa a aparecer, né, na medida da escavação e nós passamos a fazer uma decapagem fina, que a gente chama. Nós começamos a trabalhar de modo a fazer as peças emergirem do solo. Nós não cavamos um buraco para fazer elas aparecerem, mas nós trabalhamos em toda a quadra, para a quadra toda descer, para até que o objeto fique como pousado em cima da terra, como se ele tivesse acabado de cair no chão. Feito isso, esse material então passa a ser documentado. O que é? Em primeiro lugar, nós desenhamos as peças em papel milimetrado, com as coordenadas então desse material, a posição dela no espaço. Boa parte do material aqui da terra, né, que sai tem que ser peneirada, porque muito material não vai ser visto na hora que a gente está cavando, provavelmente, já que é um solo escuro, tem muita concha, então é muito confuso de enxergar muitas vezes as coisas. Então esse material é peneirado para a gente poder recuperar a maior quantidade de material arqueológico possível. Esse sítio está prometendo? Esse sítio está bem promissor, sim. Nós estamos encontrando muito material. Ele é um sambaqui fluvial, né, que de certo modo está diferente já do Capelinha. Primeiro porque é um sambaqui puro, não há outra ocupação, evidência de outra ocupação em cima. Em segundo lugar, nós estamos encontrando muito mais evidências de material que vem do litoral, incluindo então dentes de tubarão, conchas que vêm do litoral em muito maior quantidade do que a gente viu lá no Capelinha. Este dente de tubarão foi encontrado numa quadra onde logo depois uma nova descoberta chamou a atenção de toda a equipe. Aos poucos surge da terra um colar feito com dentes de macaco. Você já vai levar a caixa de cerveja. Vou levar o colar. Você vai levar o colar e a caixa de cerveja. Tem mais, Tá todinho aqui. O que é isso? Colar. Ó o colar aqui, ó. Olha, que legal. Olha os dentes. Todos É uma furados aranha aí, né? subindo ali. Uma beleza. Aponta isso aqui. você. Muito bem. O colar encontrado é idêntico a este outro, descoberto num sambaqui litorâneo. Os dentes de tubarão serviam de fecho para o colar. O autor da descoberta já se sente recompensado por tanto suor e trabalho. Começou 1, 2, 3, aí foi aparecendo um atrás de outro, foi muito bom. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo trabalho de campo, aí é bastante trabalho, né, porque a gente acorda cedo. A gente aqui no campo, a gente muda um pouco aquele conceito romântico da arqueologia, né, que você vê o pessoal escavando em filmes e a gente imagina que é uma coisa romântica, né. O trabalho ele é bem árduo, ele é duro, ainda mais nós estamos trabalhando aqui no sol, né, numa temperatura acima de 30 graus, então a gente vê a dificuldade do arqueólogo mesmo. E eu estou adorando e estou me identificando demais, eu sempre assim desde garoto gostei de campo, desse tipo de vida aqui, então estou adorando, é o que eu quero mesmo. Olha, cansa, você soa para burro, mas ao mesmo tempo você se diverte. É legal, só que eu queria achar alguma coisa que eu só acho pedacinho de osso e pedra lascada. O que você queria achar? Qualquer coisa, um artefato mais trabalhado. Não, é legal, porque o bom é que o que os outros estão achando, a gente participa, a gente vê junto, então vira como se fosse o sítio de todo mundo. Mas é só na segunda semana de escavações que começam a aparecer as descobertas mais importantes, os sepultamentos. E eles são muitos. Alguns estão bastante fragmentados e dispersos no terreno, tornando difícil uma identificação mais exata à primeira vista. Parece ser de uma criança, bem pequena. Tá no lugar e tem muito ocre, apesar de pequenininha, parece que é gente mesmo. Tô achando
que aqui pode ser a bacia. Se for isso aqui, seriam os ossos do braço. Mas eu não sei ainda com certeza. Tá difícil, pode ser uma omoplatinha dele. Mas a priori eu acredito que ainda seja mesmo a cabeça dele espatifou, espalhou os ossos e o resto do corpo tá aí. Fragmento de crânio aqui, ó. Mandíbula também. Então, aqui, disparo da bacia. Esse espalhamento deles aí significa que é um ou dois? Ou a perturbação que as raízes causaram remexeu todos os ossos de um esqueleto, ou são dois. Então resta saber se a gente vai encontrar mais um sacro, por exemplo, aí não tem como, né? Aí são dois. Ou se é um só mesmo e foi remexido. Mas à medida que as escavações se aprofundam, começam a surgir ossadas humanas completas, totalmente preservadas. Os esqueletos estão numa posição encolhida que seria impossível de ser adotada caso os enterros ocorressem logo após a morte. Por isso, os arqueólogos acreditam que são sepultamentos secundários, ou seja, o corpo poderia ter passado por algum processo, como a defumação, para depois poder ser dobrado dessa forma e enterrado. Esse aqui é o sepultamento 7 do Sambaqui de Moraes. A posição dele ele tá orientado, ele está deitado, a cabeça dele está para cá, a bacia dele para cá, então ele está orientado no sentido leste-oeste, cabeça para o oeste, certo? Aqui vocês estão vendo o braço direito dele, o húmero, o rádio e a una, o antebraço dele, que passa debaixo da perna esquerda dele. Aqui vocês estão vendo aqui o começo da perna direita e uma parte do braço. As mãos estão aparecendo aqui. As mãos parecem estar juntas, né? Elas estão meio cruzadas aqui, nesse jeito, aparentemente. E, bom, e os pés estão meio juntos aqui. A gente pode ver pela posição deles, eles estão colocados desse jeito. A gente pode então ter uma ideia do contorno da cova onde foi depositado aqui. Pelo jeito já vê que o limite da parede da cova era esse mesmo. A essa altura do trabalho, os arqueólogos já se animam a fazer as primeiras estimativas. Eles calculam que neste sítio deve haver perto de 400 sepultamentos. Ainda é preciso fazer as datações, mas tudo indica que este sambaqui é tão antigo ou mais que o da Capelinha, com 8.800 anos. Tudo indica que se trata de um cemitério mesmo, né? Pouquíssimas ou quase nenhuma evidência que poderia ser relacionada com atividades cotidianas de seres vivos. Assim, área habitacional, atividade de dia a dia, indústria de pedra lascada, indústria óssea e tal, né? O que parece que a gente tem mesmo é uma estrutura funerária, um cemitério. Tanto que a gente acha quase um sepultamento por metro quadrado, né? São 18 ou 19 sepultamentos para 19 metros quadrados. É quase um por um, densidade impressionante, o que nos surpreende. Em Capelinha a gente não tinha essa visão. Uma escavação feita bem no centro do Sambaqui também ajudou a tornar mais claro o método de construção deste cemitério. Olhando o perfil da parede da escavação, tem-se quase que uma visão tridimensional de como eram construídos os montes de conchas. O restante da mão do esqueleto está para dentro aqui. Aí só dá para ver as pontas dos ossos. Ele estava aqui, aqui tem uma outra ponta, aqui uma e aqui a outra, provavelmente. E o restante está escondido aí. O esqueleto todo deve estar lá dentro. O esqueleto todo deve estar lá dentro. Dá para perceber então, pelo perfil, que o sítio tem um pacote de conchas de quase 1 metro de espessura, mais ou menos. Na base desse pacote tem a maior parte dos esqueletos, né? Essa concentração de conchas tem a ver com a posição dos esqueletos, a impressão que dá. O sítio todo é um conjunto de estruturas funerárias e depois recoberto por uma camada de sedimento, que também parece ser antrópica, ou seja, feita pelos próprios seres humanos. A maior parte dos sepultamentos parece estar na base do contato arenoso, em covas, e sobre eles eles são recobertos por montículos de conchas, assim, formando pequenos sambaquizinhos, vamos dizer assim, né? O que é isso? É um osso. Osso? É um dente, inclusive. Animal? De animal.
E tem também muitos restos de comida, principalmente na camada de cima, o que sugere assim muita atividade relacionada à própria ritual mortuário, digamos assim, né? Relacionado a festanças em relação ao morto ou algo do gênero. A seguir, você vai conhecer o mais antigo sambaqueiro já encontrado e saber como as pesquisas sobre esse povo estão questionando as teorias sobre a ocupação do continente. Ao longo do litoral brasileiro, existem centenas de sambaquis. Os maiores deles, formando imensos monumentos, ficam no litoral sul de Santa Catarina e foram construídos há cerca de 5.000 anos. No Vale do Ribeira, as datações são mais antigas. Os sambaquis fluviais têm cerca de 9.000 anos. Seriam esses, então, os ancestrais dos sambaqueiros do litoral? Na verdade, os arqueólogos acreditam que havia sambaquis mais antigos no litoral, mas que foram destruídos pelo mar. Estudos sobre o paleoclima mostram que há 12.000 anos o nível do mar estava 30 metros abaixo do nível atual. A linha de costa avançava nesta região cerca de 50 quilômetros. Isso aconteceu no final da última glaciação da Terra. As calotas polares eram maiores, concentrando mais água e reduzindo o nível dos oceanos. Portanto, a gente associa esses sambaquis do interior, a população desses sambaquis do interior, com populações que a gente poderia dizer paleossambaqueiros, os sambaqueiros antigos, que já no litoral a gente não encontra mais, porque por causa os sítios foram destruídos com a remodelagem da paisagem litorânea. Então a gente imagina que esses sambaquis do interior são testemunhos, né, dos ancestrais dos sambaqueiros dos sambaqueiros de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos que a gente encontra no litoral. Estas pesquisas também estão colocando em xeque as teorias mais tradicionais sobre a rota de penetração do homem no continente sul-americano. De acordo com essas teorias, o homem saiu do leste da Ásia, atravessou o Estreito de Bering para chegar à América do Norte e entrou pelo interior da América do Sul, perseguindo e caçando animais de grande porte. O litoral, principalmente na época em que ele estava mais baixo e tinha mais superfície costeira exposta, deve ter sido uma grande via de penetração para as populações que entraram na América via o Estreito de Bering e se expandiram mais ou menos rápido ou em sucessivas levas, né? Enfim, tem vários modelos possíveis aí, e que o litoral deve ter sido uma via de penetração grande, rápida e aberta, e que adaptações ao meio aquático para subsistência, etc., propiciou uma expansão demográfica e uma adaptação rápida e eficiente para essas populações que estavam entrando na América nessa época, né? Talvez a via litorânea, com adaptação a corpos de água, pesca, ambientes lacustres, moluscos, né, tenha sido uma via de penetração muito mais rica de proteína, mais fácil e mais ágil, né? Então essa é uma das questões que o estudo bioantropológico, entre outras coisas, vai ajudar a resolver. Nas ossadas humanas, os arqueólogos depositam suas maiores expectativas para poder desvendar alguns dos mistérios deixados pelos homens dos sambaquis. Este esqueleto, o primeiro que foi encontrado no sítio da Capelinha, revelou uma grande surpresa. De início, os arqueólogos acharam que ele pertencia ao povo da tradição Itararé, que habitou o local entre 800 e 600 anos atrás. É aquele pé, né? Bom, essa daqui é uma tá aqui, algum osso. Não, a a gente esquerda, achou. né? Essa, mas e a mão direita? Aí a gente não achou. Eu vou preparar o crânio aqui pra gente. Levou uma semana de escavações para retirar todos os ossos. A Silvia tinha feito um que o pé e a mão eram grandes. Um trabalho minucioso que envolve também a documentação de todo o processo. No Laboratório de Antropologia Física da USP, Universidade de São Paulo, o esqueleto é objeto de mais dedicação, precisão e paciência. E esse osso aí você já identificou?
Bom, aqui tem várias coisas, tem vértebra, tem um pedaço da escápula e deve ter mais ossinhos aqui ainda, que é porque tá com muita terra, então ainda não dá para enxergar tudo, né? Mas tem mais vértebras aqui. Primeiro, é retirada toda a terra que envolve os ossos. Aqui é. Uhum. Depois, cada peça é lavada e colocada para secar. O corpo de um ser humano adulto tem cerca de 220 ossos. Mas aqui, o número de peças é ainda maior, pois muitos deles estão fragmentados. Foram quase 5 meses de trabalho para reconstituir a ossada. 8 meses depois da escavação, chegou a grande surpresa: o resultado da datação feita em laboratório nos Estados Unidos. Este esqueleto tem 8.500 anos. É a ossada humana mais antiga encontrada em um sambaqui. Agora, tem início outra etapa do trabalho bastante difícil: descobrir o que os ossos deste sambaquieiro podem contar sobre a sua vida e a de seu povo. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente analisa o material que já foi limpo, já foi curado, ou seja, que a gente coloca pedacinho com pedacinho, tipo montando quebra-cabeças, é a gente estimar sexo e idade. Sexo em primeiro lugar. E o sexo a gente pode ver tanto pela pelvis, que é o melhor indicador, porque a gente sabe que as mulheres têm a pelvis em geral mais larga e adaptada para o nascimento de um neném. Então, o que a gente faz? A gente pega a pelvis, e aqui realmente não é muita coisa, e o que a gente tem de indicador aqui de sexo é somente esta curva daqui. E quanto mais estreita essa curva, mais a gente pode falar que se trata de um indivíduo do sexo masculino. E depois tem outros indicadores de sexo no crânio, que seria, por exemplo, a glabela, que é a protuberância dessa parte aqui acima dos olhos, que a gente vê de perfil, que aqui está bastante pronunciada. A gente vê aqui atrás também, no occipital, que ele tem uma protuberância. E essa protuberância está aí porque aqui tem os músculos que seguram a cabeça ereta. Portanto, quanto mais pesada a cabeça, maior tem que ser a força muscular para segurar essa cabeça em pé e maior é essa protuberância aqui. Então, esse indivíduo aqui é possivelmente do sexo masculino. A análise de outros ossos do esqueleto, como as vértebras e os dentes, também permitiu estimar a idade deste homem quando ele morreu, entre 25 e 35 anos. E outras pistas fornecidas pelo esqueleto também estão sendo seguidas. Agora, o que a gente vai poder entender bastante bem, já nos próximos meses, é que tipo de atividade que essas pessoas exerciam. Tá? Então, a gente, voltando ao nosso personagem, a gente vê aqui na clavícula, na verdade, nas duas clavículas, esses dois buraquinhos que vocês estão vendo aqui, tá? Esses dois buraquinhos aqui não são normais, eles são típicos de quem faz movimentos desse tipo com uma frequência muito grande. O que isso quer dizer, se isso quer dizer remo, não sabemos ainda. Mas, enfim, é uma das coisas que a gente pode estar verificando através dos ossos. O Laboratório de Antropologia Física está agora repleto de ossadas de sambaquieiros, descobertos nas escavações do Sambaqui do Moraes. No balanço final, foram encontradas 23 ossadas que agora também vão passar por um longo e minucioso estudo. Enquanto isso, no Laboratório de Arqueologia da USP, a movimentação também é grande. Começou a mais longa etapa da pesquisa e também a mais difícil: o estudo da imensa quantidade de materiais retirados nas escavações do Sambaqui do Moraes. Enormes quantidades de restos de fauna vêm para o laboratório, uma quantidade razoável de materiais líticos vem para o laboratório, muitas vezes amostras sedimentológicas, carvões que vão fornecer datações, uma série de croquis e desenhos de campo que precisam ser passados a limpo e retificados, né? Perfis. Essa versão aqui é uma versão melhorada, didática, né? Do perfil feito em campo. Então, todas essas atividades, as ditas atividades de laboratório, são as atividades que vão permitir que a gente quantifique os vestígios arqueológicos, qualifique, né? Quer dizer, veja o que são os vestígios arqueológicos. Por exemplo, sacos e sacos de fauna, restos de alimentação da população sambaqueira foram coletados. Eles vêm nesse estado, sacos e sacos de fauna, né? Depois da análise de laboratório, nós vamos poder fornecer percentuais
de quais são os animais mais caçados, os animais mais frequentes na dieta, estudos de dieta vão poder ser feitos, e a partir disso, relação dos sambaqueiros com o meio ambiente, esse tipo de coisa, né? Mesma coisa materiais líticos, eles são coletados em campo e a gente até faz uma primeira apreciação deles, né? Mas em laboratório são medidos, a gente vê as características tecnológicas, como foram feitas, etc. Muitas vezes a gente estuda sinais de uso e pode, então, dizer em que materiais esses artefatos, ferramentas, né, de pedra lascada foram utilizados com madeira, ou com fibra, ou com couro. Os arqueólogos estimam que as pesquisas sobre os sambaquis no Vale do Ribeira ainda vão levar 2 anos para serem concluídas. Ainda falta responder a muitas perguntas sobre esse misterioso povo. Os arqueólogos conhecem bem seus cemitérios, mas não sabem onde eram suas moradias. Descobriram que eles formaram sociedades mais antigas, numerosas e complexas do que se imaginava, mas desconhecem seu destino. Foram extintos por outros povos, misturaram-se. Cada mistério que eles decifram acaba levando a novos mistérios, encobertos por 10.000 anos de história.